Olá, boa noite. Hoje é 24 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 180. Então eu vou mostrar para você os acontecimentos bíblicos. Não sou santo, não sou perfeito. Só quem foi santo e perfeito e imaculado foi o Senhor Jesus Cristo. Mas creio em sua palavra e vou ler para você Atos 27, versículo 7 em diante. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de frente de Cirnido, não nos permitiu o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então, naquela navegação, eles estavam em jejum. O jejum é importantíssimo para a vida do ser humano. O jejum, a oração, a leitura bíblica, ouvir pregação, é muito importante para todo mundo. A palavra de Deus é para todos os seres humanos. Dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para a navegação e a carga, mas também para a nossa vida. Então Paulo sentiu que a navegação ia ser incômoda, ia acontecer algumas coisas no destino para qual, aonde eles iam. Aí, meu amigo, é onde vem a crença em Deus, aí é onde a pessoa tem que se apegar a Deus. Você sabe que há um destino para nós conseguir o céu. Então, para conseguir o céu é muito simples, é crer em Deus, em Jesus Cristo, amar o próximo e fazer o bem. Isso você já faz. Isso muitas pessoas já fazem. Não é difícil ganhar o céu, entendeu? Então é muito importante. Agora eu quero mostrar para você algo, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que nos que dizia Paulo. Lembrando que esse piloto era o do navio, esse mestre era o mestre do navio, entendeu? Eles estavam lá e ele imaginava que ia dar tudo certo, a navegação no mar. E deu tudo certo. Deu tudo certo porque todos foi salvo. Tudo cooperou para o bem. Tudo coopera para o bem de você. Você nem imagina, mas as coisas estão cooperando para você. Tudo que você faz de bom, de bem para o seu próximo, você vai colher, sem dúvida nenhuma. Então, mas o centurião cria mais no piloto. Então, o piloto era um cara muito profissional, um cara bastante experiente em navegar no mar. E o mestre também bastante experiente. Então, eles disseram: não, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir chegar no nosso destino. E conseguiram chegar. Houve algum problemazinho, mas conseguiu. No caso, nesse dia aqui da navegação para chegar até César, porque Paulo tinha que ir a César. Então vou mostrar para você o restante do versículo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, então o porto não era cômodo para invernar. Os mais dele foram de perecer, que se partisse dali para ver se podia chegar a Firnícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento, da África e do couro e inverna ali. E soprando o vento do sul brandamente, lhes pareceu ter já o que desejava. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Então eles passaram a costear Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão. Um vento muito forte, como se fosse esses ciclones, essas coisas. Um vento forte, aquela ventania, como se fosse um tufão, um furacão, aquela coisa. Então deu esse vento. Mas não muito, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Então era um vento muito forte que deu naquela navegação. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo dar-lhe a costa na Cite, amainadas as velas, assim foram a toa. Andando nós agitando por um vento veemente, andando nós agitados por um veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Então deu uma tempestade muito forte. Deu esse euroacão,
que era um vento muito forte. Depois deu uma tempestade, uma veemente tempestade. Isso no mar, se fosse em terra nem tanto, imagine no mar. E lançamos ao mar as armações do navio, e não aparecendo ali muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de sermos salvos. Então chegou um momento na navegação de Paulo, para chegar até César, que deu esse vento muito forte, deu essa vermelha tempestade, depois caiu não pequena tempestade. E quando aquela tempestade estava caindo no mar, e o barco para um lado, para o outro, o barco para um lado e para o outro, e eles perderam a esperança de ser salvo, de conseguir sair daquela tempestade, do meio daquele mar agitado. Só que eles creram em Deus e em Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, crer em Deus e em Jesus Cristo. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Então Paulo pediu para não partir de Creta, porque Paulo, pelo Espírito Santo, mostrava que ia ter essas tempestades, esses problemas. Então Paulo via pelo Espírito, Deus o revelou. Paulo pediu para eles ficarem um pouco lá enquanto passasse a tempestade. Foi o que aconteceu. Eles, crendo que ia dar tudo certo, lógico que eles eram pessoas experientes, pilotos, mestres de navegação experientes. Então eles não criam em Paulo, porque eles não criam em Deus, nem em Jesus Cristo, nos profetas, nos homens de Deus, nos apóstolos. Então eles continuaram. Mas, olha só, e assim evitariam este incômodo e esta perdição, naquele de lá no tempo bíblico. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo. Então Paulo diz, ó, ei, tenha bom ânimo. Admoesto que tenha bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então uma coisa eu digo para você, Deus falou com Paulo orou, Deus falou com Paulo. O que foi que aconteceu? Deus mostrou para Paulo que nenhum deles ia perder a vida, somente o navio. Uma coisa eu digo para você, às vezes, você sabe que tem que amar o próximo, fazer o bem, ajudar, não fazer mal, não atrapalhar, não aborrecer a vida de ninguém. A pessoa diz assim, cara, Jesus falou que tem que amar o próximo para ser salvo. Tem que perdoar, tem que ajudar, tem que não fazer mal. Aí a pessoa, simplesmente, ela pega essas palavras e lê, e escuta, e ela não crê nessas palavras. Faz o mesmo que alguns, infelizmente, no passado faziam. E vão, se não crer em Deus e em Jesus Cristo, é perigoso a pessoa perder a salvação, a vida eterna. Não é querendo ser mais santo do que ninguém, que eu não sou santo, é porque eu gosto de ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, os acontecimentos bíblicos. E tem gente que me segue que não sabe ler, então entende pela leitura da palavra o que aconteceu no tempo bíblico, e aqui é para quem crê, para quem gosta da Bíblia, para quem quer seguir a Bíblia. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então Paulo estava naquela navegação, os ventos fortes, a tempestade forte, o furacão forte, e aquela situação, e todos perderam a fé na salvação, perderam que não tinha mais esperança na salvação. Até mesmo Paulo. Paulo também estava assim. Quando Paulo estava orando, o anjo do Senhor foi lá. Cuidado. Nunca queira fazer mal aos outros, atrapalhar a vida dos outros, porque o anjo de Deus, ele é enviado para proteger, guardar, ajudar a vida daqueles que creem em Deus. E o anjo pode fazer uma intervenção na vida de qualquer pessoa, a qualquer momento. Então Deus abençoe você e sua família, porque esta mesma noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Então Deus queria que Paulo fosse apresentado a César. Entenda que não era Paulo que queria. Quando Paulo falou assim, eu apelo para César. Aí alguém pode dizer, poxa, como é que Paulo apelou para César? Mas era Deus que queria que ele fosse até César. Ó. E dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Porque os varões tendo bom ânimo, porque creem em Deus, que havia de acontecer assim como Paulo, como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Então aconteceu, eles bateram na ilha, aí se salvaram todos e passaram um período numa ilha. Todos foram salvos.